Eu queria lembrar dois pontos de vista a respeito de uma matéria bastante interessante abordada hoje pelo jornal O Globo, que estampou na sua capa uma matéria extremamente relevante porque ela está na raiz de muitos dos problemas nacionais, entre os quais este relacionado à Petrobras. O que está no Globo de hoje é que as leis sobre contratações de obras públicas, a conhecida Lei 8666, de 1993, que trata das contratações ou das licitações, tem 20 anos, está tendo muitas brechas e, por isso, as brechas permitem desvios e muitas fraudes. A reportagem diz que a lei, no caso das licitações, ainda é falha. Isso todos nós sabemos, não há a menor dúvida. Os analistas entrevistados pelo jornal citam, inclusive, a falta de planejamento como uma das principais barreiras à melhor gestão do dinheiro público nessas obras, sejam elas federais, estaduais ou municipais. E o que falou há pouco o senador José Medeiros também entra nesse cenário. Também acredito nessa percepção de que as brechas abertas na Lei 8666, depois mudada pela RDC, que é o Regime Diferenciado de Contratações, por conta da Copa do Mundo, o governo decidiu agilizar os procedimentos, desburocratizando e fazendo da RDC aí uma extensão para todas as obras, não apenas para as obras da Copa do Mundo. Naquele momento do debate da RDC, eu apresentei algumas propostas que não foram acolhidas, mostrando o risco de termos aí uma porteira aberta para permitir falta de planejamento, falta de controle e falta de fiscalização. Uma permissividade muito maior. Se a Lei 8666 exigia atualização e modernização, isso também temos consenso em torno disso, mas também não podia sair do 8 para o 80 no caso da RDC. Aliás, um dos mentores da 8666, o ex-ministro Luiz Roberto Ponte, veio para cá e aqui falamos muito a respeito desses riscos, porque ele, como um empreiteiro que foi de grande respeito, presidiu a CEBIC, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, sabia muito bem do que estava tratando. E por isso nós tivemos o cuidado de chamar a atenção para o que poderia resultar da mudança da 866 para a RDC. Então, do 8 passamos para o 80, sem ter o cuidado com o planejamento, especialmente agora que estamos tratando de um ajuste fiscal, de problemas sérios do déficit público, que volta o tema da questão relacionada aos custos e aos gastos sem controle. Também acredito na percepção de que era preciso fazer uma atualização. Por isso, penso que o Senado Federal, especialmente a Comissão de Constituição e Justiça desta Casa, presidida pelo senador José Maranhão, fez na semana passada, no dia 6 de maio, um importante dever de casa. Por 21 votos favoráveis dos senadores, chegamos à aprovação de um projeto de minha autoria, o PLS 25 de 2012. 2012. Nós estamos em 2015. Que era preciso, de fato, modernizar a lei das licitações para melhorar a qualidade do gasto público. É preciso criar condições, inclusive, na lei de licitações, para permitir não apenas o melhor gasto do recurso, mas também o bom andamento das obras de infraestrutura tocadas pela União, pelos estados ou pelos municípios, ou agora se vê, também por empresas estatais, onde o controle é do Estado. Essa proposta pontual, de minha autoria, que foi aprovada em caráter terminativo, já enviada à Câmara, institui normas para licitação e contratos da administração pública, prestem atenção, limitando em 25% os aditivos para obras novas ou reformas feitas segundo a lei das licitações. Vale lembrar que, em média, essas obras públicas costumam ficar, no mínimo, 50% mais caras. Em muitos casos,
O destino é o desperdício do dinheiro público ou a corrupção. São, portanto, práticas que nós não aceitamos, desconectadas dos melhores processos de gestão do dinheiro público e distante da vontade da população, sobretudo no atual momento do arroxo fiscal e da crise econômica. Ora, aquilo que era para ser exceção, aceitar um aditivo de até 50% mais, acabou no Brasil, como tudo, se tornando regra. Então, aumentar uma obra em 50%, já quando fazia a licitação, a empresa que ganhava a licitação já calculava os números e os valores, já apostando num reajuste de 50% logo ali adiante. Então, aquilo que era uma correção da lei e de uma excepcionalidade se tornou regra. Ora, 50% de reajuste num termo aditivo de uma obra licitada por um determinado valor é, no mínimo, uma porta aberta à fraude e ao desvio do dinheiro público. Além do mais, aumentar em 50% mostra claramente a falta de planejamento de uma obra. Como é que a gente vai? Imagine num orçamento familiar, alguém vai fazer uma reforma no seu apartamento ou na sua casa e de uma hora para outra ele tem que aumentar em 50%. Não há condição de fazer isso. É tudo na ponta do lápis. E exatamente por isso, porque o orçamento tem um controle muito mais rigoroso. Lamentavelmente, o Jornal do Rio não foi capaz de perceber que aqui no Senado havia sido tomada uma iniciativa, não porque fui eu que fiz o projeto, não se trata disso, mas de perceber que o Congresso está atento a essa iniciativa de dar moralidade, planejamento e austeridade com o gasto público. Este limite dos 25% na lei de minha autoria, que já está na Câmara Federal, aprovado na CCJ, trata dos acréscimos e desses ajustes nas chamadas supressões, em todas as obras, serviços ou compras realizadas com recurso público. São, portanto, preocupações compartilhadas pelos senadores, sobretudo neste momento de crise. A população, como sabem, também questiona a questão relacionada à dura fase de arroxo e de penúria, com inflação alta, juros elevados, alta da energia elétrica, alta dos custos, de um modo geral, de todos os preços administrados, dificuldades para a compra da casa própria, compra do automóvel ou mesmo para trabalhar, já que o índice de desemprego está batendo a porta dos brasileiros e a fila em busca de um emprego está aumentando. Aliás, para abordar exatamente a relevância deste projeto que foi aprovado, de minha autoria, que é de 2012, eu gostaria de tomar a liberdade de ler e pedir ao presidente Assir Gurgax a transcrição nos anais do Senado deste editorial, publicado no dia 9 de maio de 2015 pelo jornal 0 Hora de Porto Alegre. O título do editorial: A Reação Moralizadora. O Senado está oferecendo um bom exemplo de como a política pode contribuir para a revisão de erros, muitas vezes cometidos em seu nome, como acontece na Operação Lava Jato, em que servidores da Petrobras eram corrompidos para sustentar seus padrinhos nos partidos políticos. Nesse sentido, deve ser saudado o projeto que, transformado em lei, limitará os aditivos em obras públicas a, no máximo, 25% do preço inicialmente contratado. A proposta da senadora que está falando aqui já passou pela Comissão de Constituição e Justiça da Casa e dependerá apenas de votação no plenário da Câmara para ratificação. O limite impõe uma tranca no descontrole que está na origem da maioria dos delitos, diz esse editorial. Os aditivos multiplicaram por 9 o preço previsto para a refinaria Abreu e Lima, o caso exemplar dos desmandos na Petrobras. Muitas outras obras da estatal tiveram custos duplicados ou triplicados, sempre sob o argumento de que as despesas ultrapassaram em muito as estimativas, como se o país vivesse sob total descontrole de preços. Investimentos em outras áreas, como rodovias e energia, enfrentam o mesmo problema e propiciam crimes semelhantes.
A fixação de um teto para a suplementação de verbas não será suficiente, claro, para exterminar o sobrepreço que viabiliza o aumento dos lucros das empreiteiras e o pagamento das propinas. Mas é um bom começo. Congresso e Executivo precisam contribuir também para o aperfeiçoamento dos mecanismos de controle ou a correção de erros, e a punição dos delitos continuará dependendo da polícia, do Ministério Público e também da Justiça. Por isso, eu peço ao presidente Assir Gurgax a transcrição desse editorial do jornal Zero Hora, do dia 9 de maio de 2005. Estou encerrando, dizendo que, quando não se cuida da qualidade do gasto, o dinheiro se esvai pelo ralo, senador. E aí falta dinheiro para a extensão rural, como falou bem Vossa Excelência hoje de manhã. Falta dinheiro para uma série de outras coisas, como saúde pública. Estou voltando agora de uma audiência com o ministro Arthur Quioro, com os prefeitos do Rio Grande do Sul, ponderando o atraso na liberação dos recursos para financiar e custear as UPAs, as unidades de pronto atendimento. E este projeto, de minha autoria, ele não é apenas um passo pequeno na moralização dessas revisões de contratos de obras públicas. Mas é, como disse numa observação no dia da votação, o senador Anastasia, que foi governador de Minas Gerais, que entende que era também um bom instrumento para o planejamento público. E aí talvez esteja residindo também uma falha, uma deficiência do setor público brasileiro, que é em relação ao cuidado com o planejamento, com o controle, com o acompanhamento e com a auditagem. Então, eu penso que essa é uma modesta contribuição e fico muito gratificada que o editorial sublinhe que foi uma contribuição do Senado Federal. Cada vez que essa instituição é vista positivamente, todos nós ganhamos na visão da sociedade brasileira. Muito obrigada, presidente.